você e ele, a você e você e eu. Eu, você e ela, você e eu. Você não quis me vir, eu não quis te magoar. Eu não queria nem querer se tentar. Prefere fingir, prefere matar, prefere escolher do que deve ficar. Eu, você e ele, a você e eu. Eu, você e ele, a você e eu. Eu, você e ele, a você e eu. Eu, você e ela, você e eu. Você sai pela cidade, se encanta com a luz, se arrisca pelo bate, abafar o que te ilude, é difícil de esquecer. Ninguém diz que vai queimar, nunca foi como uma vez. Nunca foi tão guardeira para nos vacinar. Obrigado, Maria. Claro. Então, nós vamos fazer também. Vou colocar assim. Eu estava na aula da... Não, tava só enquanto eu tava gravando aqui. Da professora. Nailton. E aí foi o seguinte, eu estava fazendo as anotações, e aí quando eu voltei, eu tinha feito algumas poesias. Ela estava questionando na aula o seguinte, a gente está falando sobre habilidades e melhoria. A quem devemos tratar? O homem que sofre ou as condições que geram o seu sofrimento? E aí nesse momento, eu fiz uma anotação, e eu fiz uma poesia que dizia: eu existo. Existe uma cura. Não me perguntaram, apenas impuseram. Existem mais de mim. Uma garota quis a cura. Disse que não sabemos o que é não poder amar. Ela quis se curar por amor. Houve um suicídio. E quem disse se importar com a vida foi o causador. Cuidador, não nos mate. Ailton Santos, cura fatal. E nessa mesma aula, ela perguntou: o que é normal, o que é norma? Quem cria a norma? Quem se beneficia com a norma? E eu novamente me pus perdido em pensamentos como Pisciano e sou. Um dia eu acordei e eles falavam sobre mim. E eu pensei, eles me notam. Quando eu acordei, eu sonhei, eles me respeitarão. Saí feliz. Que espanto. Eles queriam me matar. Foi uma pílula de descanso em paz. Eu vi dentro dele que eles tentaram matar em mim. Convenção da Morte na Ailton Santos. Ainda em uma outra aula, eu estou querendo dizer que a gente está fazendo a atuação sim, e que a gente está se colocando no nosso direito de ter o nosso lugar sim. Do Vladimir, de técnicas integrativas, ou não diz muito tão difícil. Técnicas integrativas, não, técnicas intervenções econômicas grupais. Ou de vai dar certo. E aí foi o seguinte: ontem fui xingado, ontem fui espancado, ontem fui morto. 3 vezes só ontem. Me enviaram para seus infernos. Hoje gritaram comigo: viado! Hoje me deram uma facada. Hoje morri mais 5 vezes. Hoje morri por todos os meus agressores. Morri pelas mãos dos meus pais, da minha família, dos seus gostos, do natural, dos seus deuses. Eu morro porque você ainda não nasceu, você se abortou. E renasce sempre que me ver vivo. A cura para a morte. E ainda quando a gente discutia sobre, ainda em técnicas, isso, sobre
o simples fato de poder entrar no banheiro ou não, dependendo do que eu tivesse travestido, dependendo do que eu tivesse vestido, porque parece que é assim. Igrejas, justiças, ciências, manuais de como fazer, de onde eu devo ir e quem eu devo ser. Transitar entre conceitos, escorrendo por atalhos, inventar alguns iguais, recorrendo aos animais. Produzindo sempre pensar, produzindo seu pensar para pôr rédeas em meu esquizo. Das 100 facas para um escudo, decidi enlouquecer. Eu só quis mijar em paz e não souberam me acolher. Essa daqui é Transmenina, que é o nome dela. Obrigado. Obrigado, Nabil. Aberto. Ou para perguntas, novas intervenções, novas performances, enfim. A gente pensa de muitas formas na universidade. Cadê vocês, viados? Cadê as caminhoneiras? Já que eu estou com o telefone do tempo, né? Já que eu estou com o microfone na mão, tem uma questão que eu queria trazer à roda, que tem me preocupado muito, porque o judiciário ele foi, na verdade, provocado por alguns colegas psicólogos, acho que todo mundo sabe disso, né? E alguns colegas psicólogos que têm uma compreensão sobre o que fundamenta o seu argumento, que é uma compreensão que, inclusive, o que está escrito, está dito e vem sendo dito e redito há muito tempo, e os colegas muito bem trouxeram aqui, e tem uma questão de ordem religiosa. E eu queria trazer um pouco para a roda de discussão como é que os colegas têm pensado essa relação entre psicologia e religião, entre ciência e religião. A gente percebe que tem muitas movimentações religiosas na universidade, não é só aqui na USP, Campus Parnaíba, onde a gente transita pelo Brasil afora, nas universidades, tem grupos que têm atuações muito interessantes, né? E como é que isso tem sido tratado, pode ser tratado de uma maneira que a gente não gere ódio, naturalmente, mas que a gente possa pensar que diálogos são possíveis aí, sem pensar elementos de um hiato, né? Acho que isso é um debate velado que há muito tempo não é feito. Eu acho que num cenário de fundamentalismos e conservadorismos que estão postos, eu acho que essa é uma discussão que precisa começar a ser feita. Que tipos de articulações são possíveis, quais limites, acho que é difícil falar isso, quais limites, mas, assim, como é que a gente pode conduzir-se no meio nesse debate de maneira a inventar e afirmar a vida, não uma vida, afirmar vidas. Bom, como esse tema me atravessa, porque tudo me atravessa nesse contexto, eu queria colocar o seguinte: em primeiro lugar, não se trata de... não existe uma religião, existem religiões, né? Apesar da palavra epistemologicamente significar uma religação com as forças da vida, com as forças da natureza, só algumas religiões trabalham nessa perspectiva de religar cada um de nós, o nosso corpo como templo, e o nosso corpo como expressão dos nossos próprios deuses, das nossas próprias matrizes de relação com as nossas águas, com a nossa terra, com o nosso vento, com as nossas forças, que são as forças que produzem efeitos nas nossas vidas. E existem as religiões que são aquelas religiões impostas,
como diz também Deleuze e Guattari, não existe uma língua mãe, existe uma língua que se impõe politicamente. Então, no Brasil, do ponto de vista colonizador, existiu ou existe uma religião que se impôs ao que nós tínhamos aqui, em termos indígenas, em termos de caboclo, em termos de ayahuasca, em termos de daime, em termos do que nós tínhamos enquanto práticas indígenas. Do mesmo jeito que se impuseram, que se impôs a questão da educação jesuíta aos negros e às negras que foram trazidos da África, negando as suas matrizes religiosas. Então, não dá para pensar a relação ciência e religião esquecendo que a ciência também tem suas representações sociais. A homossexualidade nunca foi doença, mas a ciência um dia achou que era doença. Ainda hoje, e a gente sabe, a travestilidade e a transexualidade não são doenças, mas o Código Internacional de Doença ainda considera uma disforia de gênero, a pessoa ser travesti e ser transexual. Então, a ciência não é a dona da verdade. Existem verdades que são ligadas à ciência, mas essas verdades são questionáveis. Como existem também princípios ou éticas ligadas à religião que também podem ser questionadas. Então não dá para a gente negar isso. O importante é pensar que existe uma relação, uma interface possível entre ciência e religião, desde que as pessoas estejam abertas a pensar esses dispositivos, religião ou essas instituições de religião e ciência, como instituições e como que isso se opera na nossa experiência de vida, na nossa prática cotidiana, ou como nós operamos com isso, porque não é o que a religião faz da gente, não é o que a ciência diz da gente, é o que nós fazemos da religião, o que nós fazemos da ciência, o que nós fazemos de qualquer outro dispositivo. Que aí não é como diz o próprio Foucault, não é como nos anuncia, como nós nos anunciamos, né? Ou não é como a história nos anuncia, é como nós nos diferimos dessa história que nos anuncia. E é essa diferença que algumas religiões, pouquíssimas, não é à toa que o Ed Macedo tem um livro onde ele condena o espiritismo e as religiões de terreiros, porque ele considera que essas religiões elas são ligadas ao diabo. Né? Não é à toa que um pastor, empresário, que usa a religião para captar recursos e enriquecer, que vai condenar exatamente as práticas religiosas onde ninguém aceitava gays, lésbicas e essas práticas religiosas ligadas ao espiritismo, ao kardecismo e ao povos guerreiros, já nas suas próprias práticas, até porque a matriz ligada aos orixás já reconhece que os orixás têm essa multiplicidade ele tem só umas 420 faceitas, não tem só um jeito de ser Xangô, não tem só um jeito de ser Yansan, por exemplo, tem umas multiplicidades que se você se conectar com essa energia, com esse axé, com essa força, que não é uma entidade, não é um Deus superior, é a expressão da sua própria subjetividade, do ponto de vista dessa religião. Ou seja, então o diálogo entre ciência e religião é possível. Em algumas religiões sim, em outras não. Por quê? Porque a própria igreja, que aí já não estou falando da religião enquanto epistemologicamente religação com forças e com a vida, mas a religião enquanto instituição, que tem uma igreja que estabelece o que pode e o que não pode, aí começa a agenciar e disciplinar os corpos. Com esse tipo de religião, só os religiosos dessas religiões conseguem fazer o diálogo com a ciência, que são aqueles religiosos da teologia da libertação, ou de outras práticas, mesmo de outras igrejas pentecostais, mas que dialogam bem com as diferenças. São as pessoas, não são as igrejas, né? São as pessoas de diferentes igrejas, inclusive evangélicas, que conseguem dialogar. Como também com a própria psicologia. Nós temos psicologistas, psicólogos, que conseguem dialogar com essas religiões e com essas diferenças, e tem psicólogos que não vão conseguir, e mesmo o Conselho de Ética da instituição do Código da Atuação da Profissão não obriga que você e seu funcionário façam diferente. Tem limitações que a gente chama de violência institucional, a gente chama de violência institucional. Quando alguém opera de uma forma violenta na relação com o outro. Isso se dá não só do ponto de vista de gênero, de orientação sexual, isso dá em todos os sentidos. Às vezes nas coisas mais banais possíveis. Às vezes no atendimento ao paciente que sofre de violência doméstica ou abuso sexual. E aí a pessoa que está atendendo esquece que pode articular assistência social, pode assistência jurídica, fica só na lógica de achar que aquela associação livre uma hora vai, ou fica só na lógica de, mas é uma escolha, né? É uma escolha, fica só na devolutiva de reforçar uma estrutura que só reforça a culpa da pessoa de achar que ela sofre violência porque ela está aceitando a violência e não enfrenta isso. Como se fosse fácil a gente se reconhecer diante do outro, né?
E eu, por exemplo, eu posso falar, eu gosto muito de falar de depoimentos muito pessoais, porque as pessoas sempre esperam que a gente da academia só fale de ciência, eu só falo do ponto de vista de conhecimento. Mas quando eu era adolescente, e que estava muito evidente a minha orientação sexual, eu andava de bicicleta 8 km para ir para a escola e voltar para o colégio, e desejava que o carro me atropelasse, porque eu queria morrer. Meu pai dizia que eu não era o que ele pensava, mas o meu pai não me dizia o que ele pensava que eu era. Ficava na lógica da desmentia, e eu ficava tranquilo, será que eu sou filho dele? Será que eu não sou filho dele? Aí estava numa lógica bem avipiana, será que minha mãe me traiu? Havia toda uma alimentação do ego, né? No lugar de enfrentar isso de outra forma, como era que eu pensava? Eu pensava em morrer, já que não tinha coragem de cometer o suicídio, mas pensava em morrer. Então a gente observa que é amarelo, o outro é rosa, o novembro é azul, mas o ano é arco-íris, a gente tem que estar afirmando a diferença o tempo inteiro. E ao afirmar essa diferença também se afirma a diferença religiosa. Estou com minha direita, o candomblé, e frequento a religião humana desde que eu fui para a Paraíba, porque a minha igreja do candomblé é lá em Brasília. Estou, inclusive, recebendo visitas na minha casa, que são meus irmãos do terreiro de Brasília, que estão comigo, que é um privilégio. E não faço isso no sentido de exibir, questiono uma série de coisas instituídas pelo candomblé, questiono uma série de coisas instituídas pela Umbanda, como questionaria em qualquer prática religiosa ou qualquer prática de ciência, que institui as coisas de cima para baixo. Por quê? Porque aí entra aquilo que a Lana estava colocando. Não é porque o regulamento diz isso, tecnicamente é possível, que eticamente a gente não possa ter princípios que sejam de uma forma de cuidar da gente, de cuidar do outro, de coexistir com esse outro. Que aí entra Foucault, entra Nietzsche, entra vários filósofos que vão nos amparar no sentido da gente dançar a própria música, encontrar o próprio ritmo e dialogar com isso, seja na religião, seja na ciência, seja no campo da saúde. Basicamente eu penso por aí. Gente, eu me senti contemplado em várias passagens aqui, em performance, na fala do professor Vladimir. A professora Lana falou uma coisa que está implícito em tudo que está acontecendo, que se chama-se preconceito. A Lana falou do cabelo, do dia de beleza que fizeram, como forma de melhorar a aceitação, eu vou ter que mudar o teu cabelo. O preconceito, ele está inserido em tudo que a gente participa, seja hétero, seja gay, seja transformista, seja transexual, travesti, gay. Bom, eu vou citar para vocês aqui algumas passagens. Antes de tudo aqui, todos nós aqui, a sua grande maioria, nós somos nordestinos. Quando eu me formei, o professor João Paulo, eu estudei um pouquinho com a Lana, porque eu era da Facine, transferi para outra faculdade, terminei formando com o professor João Paulo na faculdade. E logo em seguida a gente fez um curso, eu, o professor João Paulo, Daniel Silva, que é aqui de Parnaíba também, que era aquela formação em psicologia do trânsito, lembra? E aí um professor chamado Silvio Serafim, mestre, doutor, negro, de Santa Catarina, me chamou e disse: Eduardo, eu gostei muito do que tu apresentou aqui sobre os testes, por ser recém-formado, mas eu, por fato de ter pai e mãe psicólogo, então eu tinha um convívio diário com avaliação, com abordar, meu pai psicanalista, minha mãe humanista, tinha um conflito interno, uma brincadeira eterna sobre isso. Já pensou Freud e Roger brigando o tempo todo? Complicado, né? Então assim, e aí o Silvio me chamou para dar uma aula no Paraná. Eu ia para Londrina, Maringá, Umuarana e Apucarana. Nunca vou me esquecer do início de tudo isso. E aí eu cheguei, dei aula, na última cidade, que era o Moarana, uma professora, todo mundo psicólogo, todo mundo de trânsito, da aula de avaliação psicológica de trânsito. E uma psicóloga da faculdade, eu cheguei para tomar café no hotel, peguei uma condução da cidade X para o Moarana, e cheguei para tomar café. E a moça perguntou: o que é que você gosta no café? Eu disse: não, qualquer coisa, um ovo, um pão e um café, eu estou satisfeito. Já eram 10h30 da manhã, eu cheguei tarde porque eu saí 6h30 a distância, e aí estava um grupo de professores e 4 alunas recém-formadas, e a professora virou para uma das alunas, não sabia que eu estava atrás dela e que eu era o professor que foi para dar aula, e virou e disse: eita, que bom, o professor chegou. Aí a moça virou e disse: não, que bom nada, a professora, ele é um menino e é do Nordeste. Porque eu tenho 40 anos, hoje tem 13 anos, 12 anos, eu tinha 28, 27, 28 anos de idade. Eu era um menino e eu era do Nordeste. Como o fato da juventude não poder trazer conhecimento,
e o fato do nordestino ser um povo que está à margem do conhecimento e que está aquém, que está devendo para alguma coisa. Foi o primeiro preconceito que eu acho que eu senti, e aí eu me imaginei o que algumas pessoas, com algumas orientações, com alguns comportamentos, com alguns vestes, passam. Então, se a gente for citar aqui, cada um aqui tem uma vivência, uma dificuldade pela cor, pelo cabelo. A gente vivenciou agora, recente, sobre cor e sobre cabelo da Miss Brasil. Quantos xingamentos ela recebeu porque é piauiense, porque é negra e porque tem um cabelo crespo, né? Então, isso está o tempo inteiro. O que a gente está fazendo aqui hoje, sobre a 01, com o título da 0199, é discutir preconceito. E é o que eu disse, às vezes me incomoda muito essa discussão daquilo que já era para existir enquanto condição. Então, assim, nós precisamos nos empoderar. O professor Vladimir fez uma fala que eu, assim, achei muito interessante, gostei de tudo, que é justamente nessas questões, nas diferenças. Se a gente pudesse resumir na minha visão, se é que dá para resumir, tudo que a gente falou, a gente está falando aqui no respeito, do não ao preconceito e na diversidade, que é o que a gente está buscando aqui, a aceitação. Eu não sou menos digno ou mais sério ou menos sério por ter um comportamento heterossexual. Então, o que é que me define? Por que eu sou aceito em alguns momentos e outros? Gente, o preconceito enfrentado, para mim que sou presidente do Conselho de Psicologia do estado do Piauí, que é o estado mais, por estar aqui, por levar um grupo para conversar em Brasília, o que é que eu represento? Eu enfrento preconceito de sindicatos grandes, de estados grandes. Quem é que esse cara do Piauí pensa para ele chegar aqui, ter espaço, ter mesa? Em São Paulo. Agora mesmo em Pindamonhangaba, uma pessoa no interior de São Paulo não sabia que eu era eu. Que eu cheguei para dar palestra, fui de terno, já fui julgado por estar de terno, né? Então, assim, tem todo um estereótipo pela nossa vestimenta, por tudo. E aí ela disse assim, parece que tem um pessoal do Piauí, não sei o que o Piauí vai acrescentar aqui na discussão. Eu disse, não, eu tenho muita coisa para falar, porque ela não sabia que eu era eu. Ela se perdeu, ficou ali, mas eu não entendi o que a senhora queria dizer. Então, assim, a gente está o tempo todo quebrando barreiras por sermos nordestinos, por estarmos inseridos em algumas lutas, em algumas situações de sociedade, de posicionamento, que nós temos que nos posicionar. Eu digo isso porque eu fiz alguns cursos de pós-graduação fora do Piauí. Eu nunca vi diferença na formação que eu tive na UESP, na Santo Agostinho, na Federal, no que vocês aprendem aqui, do que aprende lá na USP, em São Paulo, na UNB, em Brasília. O conhecimento é o mesmo, o que difere é a forma que você vai estudar ou não. Aluno ruim, aluno bom, aluno médio, tem em todo lugar. Então não se sintam minoria, não se sintam marginalizados, diminuídos por cor de cabelo, por orientação. Se imponha. As pessoas têm muito medo de imposição. Quando você chega no lugar, como o professor Wagner falou, o pai dele dizia uma coisa, mas ele nunca soube dizer o que é que realmente ele queria. Às vezes quando eu chego no lugar, a pessoa diz, sim, é o Conselho do Piauí, né? Tem alguma diferença? Uma autarquia federal do Piauí ou a de São Paulo, tem alguma regra que São Paulo tem que seguir, o que ele faz, e que eu não tenho o direito de estar aqui? Eu desconheço. Na minha gestão, eu desconheço. Então, assim, a grande luta constante da humanidade como um todo é essa busca pela igualdade. Se você pegar qualquer teórico, qualquer filósofo, qualquer direita, esquerda, centro, o que todo mundo está buscando, quando a essência é positiva, é isso. Quando ele falou da religião, o que as religiões que são positivas, que pregam coisas positivas, é isso. É a religação com algo positivo, não com algo negativo. E existe um estereótipo que o candomblé, quando alguém me pergunta se eu tenho religião, que eu não digo que eu não tenho religião. Se você não acredita em Deus, acredita em Deus, acredita em uma força superior, acredita em Jeová, acredita em Alá, nos orixás, acredita em tudo. Tudo aquilo que me faz bem, eu acredito. Então, assim, nessa vertente, eu me inseri em várias lutas. Eu sou questionado o tempo todo se eu sou sindicato ou se eu sou conselho de classe. Não, eu sou conselho de classe. Mas tudo aquilo que torna difícil a sobrevivência humana e é o exercício da profissão, me envolve. Me incomoda quando um psicólogo, uma psicóloga, alguém diz assim, isso não é minha área de atuação. Isso não é, eu não sei, não sabe, tu formou em psicologia, não sabe? Você não é especialista nisso, você não é uma pessoa voltada para o exercício da tua função.
Eu trabalho com avaliação psicológica, mas tudo aquilo que pertence à psicologia meio que me pertence, pelo menos no meu entendimento, na minha visão de ser. Então, assim, hoje aqui, como outra sugestão de encaminhamento, a gente marcar um novo encontro para debater disso, convidar, como eu disse para vocês, gestores, convidar pessoas que possam contribuir, mesmo que tenham opinião diferente da gente. E mesmo que a gente às vezes não consiga convencer. Mas a gente está fazendo o nosso papel, que é lutar pela diversidade, lutar pelos direitos. Eu, como eu disse para vocês, eu sou questionado o tempo todo, não me incomoda. Se eu tivesse medo de questionamento, eu não era presidente do Conselho de Psicologia. Não me incomoda perguntar por que eu participo disso. Já recebi vários directs em Facebook, Instagram, de comunidades. Tem no meu Instagram, o Facebook tem um comentário. Se é debate, por que não tem o outro grupo? Digo, porque não veio, porque não quis. Isso aqui é público. O que foi feito na OAB é público. O que a gente participa é público. Vai quem quer. Não quer ir, não vem. Eu não posso obrigar, eu não posso impor, eu posso convidar. Eu sempre brinquei muito, eu estou lhe mandando um convite, não é uma intimação. Vai se quiser e vai se puder. Então, aqui hoje, como encaminhamento, eu peço isso, gente. Não vamos deixar esse movimento. Vamos supor que a 0199 a gente consiga juridicamente que ela permaneça existindo. Não vamos deixar esse debate acabar, não vamos deixar isso finalizar por aqui. Vamos construir grupos, vamos falar sobre o assunto, vamos tentar melhorar a condição das pessoas que passam por qualquer tipo de dificuldade. Nós nos formamos em psicologia, nós, enquanto sociedade, a gente busca o tempo todo isso, a melhoria. E é o que a gente está fazendo aqui. Então, assim, mais uma vez, como encaminhamento, eu peço aqui, não vamos deixar esse grupo parar, professor. Vamos tentar lutar pela continuidade desse processo, pela aceitação da diversidade. E aquilo que eu disse no começo, onde não existe doença, não existe cura. Como a Alana falou, o Brasil está atrasado, tudo atrasado, mas agora não vai mais, então vamos falar daqui, vamos tocar o barco, o que acontece, tá? E mais uma vez eu me coloco à disposição para qualquer tipo de debate referente à situação do ser humano. Obrigado. Bom dia, eu vou falar rapidinho, eu gostaria de reafirmar o chamado que o professor Vladimir fez, para que vocês possam se expressar, se colocarem, fazer alguma pergunta, algo que vocês discordaram, se vocês gostariam de acrescentar alguma coisa, entendeu? É muito importante a gente ouvir vocês, como a Eduardo falou, que é um espaço democrático de liberdade de expressão. O que eu tinha para falar rapidinho é sobre essa história do CID, né, que ainda considera as pessoas trans que são travestis e transexuais com um certo tipo de transtorno. Antes era o TID, era o transtorno de identidade de gênero. Hoje o CID está chamando de disforia de gênero. Uma vez eu estava em São Paulo, aí eu perguntei para o Tony Reis, que era o presidente da AGLBT, eu peguei o microfone, eu estava indignado com esse CID, né, sou bem afrontosa, né, peguei o microfone, descasquei, falei, isso é um absurdo, a ciência, ficava lá, então eu falei. Aí ele me disse que é o seguinte, que aquelas manas que têm dinheiro para poder bancar o seu processo de transexualização, porque o diagnóstico ele vai validar o processo de transexualização, né? Aquelas manas que querem a harmonização, fazer a própria designação sexual, fazer a transgenitalização. E aí elas precisam desse diagnóstico para poder fazer esse processo. Aquelas manas que têm dinheiro para poder bancar esse processo, elas querem que tire. E aquelas que não têm dinheiro, elas querem que permaneçam, porque elas dependem infelizmente, desse dispositivo para poder fazer o processo ter um estudo. Que o SUS garante isso. Só que em 2010 foi expedido a Política Nacional de Saúde Integral, LGBT. A gente está aí na luta para que essa política seja garantida, começando desde o nome social, que as pessoas infelizmente não respeitam os nomes sociais das pessoas trans. E assim, a proposta da política é de poder entender que todo mundo é cidadão, paga impostos e tem o direito de assistência à saúde, sem precisar necessariamente de ser patologizado. Como, por exemplo, a mulher que está grávida, ela tem toda uma assistência pela saúde e não necessariamente ela é considerada uma pessoa doente pela direito a esse acesso. Então, assim, é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Aí eu ia fazer uma pontuação em cima da fala da Eduardo, só para acrescentar, mas eu esqueci o que era que eu ia falar. E eu também gostaria de agradecer a presença de vocês, a coragem de vocês estarem aqui. O menino, eu esqueci seu nome, desculpa.
o Nair por essa apresentação, agradecer a professora Ana Vera por sua conhecimento. Eu acho que você foi uma vez na Semana Científica, né? De Facebook, ela sempre curtiu minhas coisas, nossa, muito massa, já quero conhecer. E todos os manos héteros também que vêm aqui nesse debate, vocês também sofrem discriminação por vocês apoiarem a gente. Mas recentemente em São Paulo teve um casal, né, que era uma mãe e filha, elas estavam de mãos dadas no shopping e elas sofreram agressão. Então hétero também que apoia a gente sofre a LGBTfobia. As pessoas dizem que a gente luta pela LGBTfobia porque a gente quer ser intocado, a gente quer privilégio. Isso é um termo qualquer. Se eu for agredido ali na rua quando eu sair daqui, eu tenho que para uma delegacia dizer que eu fui agredido porque eu sou uma pessoa como qualquer um, mas não é por aí não. E se vocês lembram do caso daquele pai que foi deixar o filho no metrô de São Paulo, eles foram agredidos. As bichas levam lampadada também na rua, né? A gente até fala, esse bicho cuidado, não vai dar pinta não que vai levar lampadada. Porque é como a colega do Guará falou, né? Ela sofre uma discriminação, muitas vezes até pior do que eu que sou um homem gay. Porque as bichas pintosas, as manas que são travestis, que são trans, elas estão na ponta da lança do preconceito. Então quando a pancada vem, vai bater primeiro nelas. E elas têm também tudo, eu acho que tudo que a gente deve hoje no movimento LGBT é graças às trans e às bichas pintosas, porque são elas que estão nas ruas, dando a cara, entendeu? Enfrentando toda a discriminação social. Então assim, gente, parabéns por vocês estarem aqui, vocês que abriram mão de todas as amarras, de todos os julgamentos por estarem aqui. É muito importante, até para a galera que não se familiariza com esse discurso que está passando, ou tem aquelas bichas também que não pode estar aqui com a gente porque tem alguma amarra social, mas elas estão se sentindo representadas. Quem é contra também está sabendo que a gente está bem aqui nesse pátio falando sobre nós, que nós existimos, todo mundo aqui, essa universidade funciona e a gente está existindo aqui, entendeu? Então é muito importante esse debate. Então, desde já, muito obrigado, vou passar a palavra para o colega. E ali eu quero ouvir vocês, todo mundo aqui, vejo Teresina, para ver vocês também. Gente, a gente vai ter uma pergunta. Eu queria que a gente fechasse as inscrições na pergunta do colega, porque só faltam 10 minutos, porque também tem RU, a gente está com a universidade, tem a marcação da RU, e os colegas precisam retornar para a